Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de fundamentos de roteamento e comutação, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre VLANs, tá? A gente vai começar na aula de hoje e vamos terminar na aula da semana que vem, do dia 15 de dezembro, que é a nossa última aula do ano. Tá? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 6, que fala sobre VLANs. A gente vai ver o subcapítulo 6.1 e 6.2. Tem duas atividades práticas aqui para vocês fazerem depois, tá? Configuração de VLANs e configuração de troncos. Na semana que vem a gente vê o resto do capítulo 6, tá? Que é o subcapítulo 6.3, ok? Então, pessoal, o capítulo 6 aqui fala sobre VLANs, tá? Eu vou falar, como eu já falei, o subcapítulo 6.1 e 6.2, tá? Alguns slides ali, algumas partes eu vou pular, tá? Na parte teórica, vocês depois vão ler o material novamente, né, em casa, lá na plataforma da Cisco. Então, lá tem explicação mais detalhada, essa parte teórica. Então, algumas coisas eu vou passar assim meio que por cima, até porque eu quero me ater mais à parte de configuração de VLANs no roteador, que daí eu vou pegar os comandos que a gente vai ver aqui hoje e vou executar os comandos aqui no PECT 3, tá? Para até vocês terem uma ideia, para depois conseguirem fazer também as atividades práticas, ok? Então, algumas questões teóricas ali menos importantes eu vou meio que passar por cima, tá? Então, vamos iniciar aqui o capítulo 6.1, que fala sobre segmentação de VLAN. Então, pessoal, as VLANs, elas podem segmentar dispositivos de LANs físicas, sem levar em consideração o local físico do usuário ou do dispositivo, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma figurinha aqui do lado, ó. Nós temos um prédio com 3 andares, e em cada um dos andares eu tenho equipamentos do pessoal de TI, do pessoal do RH e do pessoal de vendas, tá? Com VLANs, a gente conseguiria criar LANs virtuais, tá? Uma para TI, uma para o RH e uma para vendas, mesmo que fisicamente esses equipamentos estivessem em andares diferentes, também conectados fisicamente a suítes diferentes, ok? Em posições físicas diferentes. Então, uma VLAN é uma divisão lógica de uma rede na camada 2, tá? Lembrando a camada 2, lá a camada de enlace de dados, é uma camada inferior à camada de rede, que é a camada que a gente tem o endereço IP, né? Então, a VLAN nada mais é do que uma LAN virtual, que é uma divisão lógica de uma rede de computador a nível de camada de enlace. Então, múltiplas divisões podem ser criadas e múltiplas VLANs podem coexistir. E a divisão da camada da rede na camada 2, ela acontece através de um dispositivo que normalmente é um switch. Tá? Uma coisa bem importante é que as VLANs são mutuamente isoladas, tá? E os pacotes somente podem passar entre elas por meio de um roteador. Então, por exemplo, se eu quero chegar aqui da 2, que é a da TI, para a VLAN 4, por mais que isso aqui seja a nível da camada 2, eu preciso ter um roteador para fazer o roteamento desse tráfego, tá? Isso a gente vai ver na aula que vem, no subcapítulo 6.3. Mas isso aqui tem que ficar bem importante, tá? Então, eu não consigo passar de uma VLAN para outra se eu não tiver um roteador. Tanto que na imagem aqui tem um roteador, vocês estão vendo, né? Então, quais são os benefícios aqui da VLAN? A gente consegue maior segurança, um custo reduzido, melhor desempenho, menor domínio de transmissão, que são os domínios de broadcast, tá? Então, essa ideia também da VLAN é segmentar uma rede muito grande a nível de enlace de dados em redes menores, tá? Eficiência de TI, eficiência de gerenciamento e projeto de gerenciamento de projetos de aplicativos mais simples. Então, por exemplo, nessa imagem a gente tem aqui 3 VLANs, uma para faculdade, uma para alunos, uma para visitante. A gente tem aqui 3 suítes conectando e um roteador. Então, aqui, pessoal, apesar de ser uma LAN virtual, é como se fisicamente o PC1 pertencesse aqui à mesma rede do PC4, tá? Mesma coisa para o PC2 e para o PC5 e para o PC3 e para o PC6, tá? Então, a VLAN, ela vai, como a gente falou, vai segmentar, ela vai dividir as redes, os equipamentos que estão numa rede em LANs virtuais. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, lá no nosso laboratório do IFC, nós temos lá, por exemplo, 4 fileiras de computadores. Todos eles fisicamente pertencem à mesma LAN, né? Que estão todos conectados no mesmo switch. Tá? Mas naquela sala nossa, a gente poderia criar, por exemplo, 4 VLANs, sendo que cada VLAN é uma das fileiras de computadores. Então, a primeira fileira seria a VLAN 1, a segunda fileira a VLAN 2, a terceira a VLAN 3 e a terceira a VLAN 4. Por mais que todos eles estejam conectados ao mesmo switch. Tá? Como é que isso é feito?
que a gente vai depois ver aqui, que a gente vai configurar cada porta do switch pertencendo a uma VLAN específica. Então, eu posso ter no switch ali 2 VLAN, 3, 4, 5, dependendo do número de portas que eu tenho no switch. Os tipos de VLANs aqui mais comuns, a gente tem a VLAN padrão, que também é conhecida como a VLAN 1 no switch aí da Cisco, tá? Todas as portas do switch são atribuídas à VLAN 1. Então, se a gente for ver lá no switch da Cisco, em qualquer um, quando a gente dá o comando show VLAN brief, a gente vai ver que a VLAN 1 já está criada, ela é aqui a default, que é a padrão, está sempre ativa e todas as portas do meu switch, nesse caso as 24 portas Fast Ethernet e as 2 Gigabit Ethernet, são pertencentes a essa VLAN por padrão, tá? A VLAN de dados, que é a VLAN então, que é utilizada para trafegar os dados do usuário, que é os dados comuns, uma rede de computador. A VLAN nativa, essa é a VLAN que transporta todo o tráfego desmarcado. Então, esse é o tráfego que não se origina de uma porta VLAN. Nós vamos ver em seguida que todo o quadro que pertence a uma VLAN, ou que é destinado a alguma VLAN, ele tem em cima a marcação, tá? No cabeçalho de enlace de dados lá, indicando qual VLAN aquele quadro pertence, tá? Para qual VLAN ele vai ir. E todo o tráfego que não é marcado, ou seja, que não pertence a uma VLAN específica, ele é transportado por uma VLAN nativa. Então, a gente vai ver depois também que é muito importante, quando configurar uma VLAN, sempre configurar uma VLAN nativa no switch, tá? E por padrão, a VLAN nativa também é a VLAN 1, tá? E a VLAN de gerenciamento, que é uma VLAN criada para transportar o tráfego de gerenciamento de rede, incluindo lá o SSH, quando a gente faz uma configuração remota, o SNMP, Syslog, entre outros, tá? E a VLAN 1 também é a VLAN padrão usada para gerenciamento de redes. Então, no início, tudo pertence à VLAN 1. Só que é interessante a gente criar uma VLAN nativa separada e uma VLAN de gerenciamento também separada, tá? E já aqui adiantando, a VLAN 1 a gente não consegue renomear, tá? Ela sempre vai existir. Ela sempre vai ser a VLAN padrão e sempre vai existir. Não tem como eu excluir ela. O que a gente tem que fazer é criar novas VLANs. Por exemplo, vou criar uma VLAN específica para ser a VLAN nativa e vou dar um número para ela, assim como vou criar uma VLAN diferente também para gerenciamento. E também temos VLAN de voz, tá? Para suportar o tráfego de voz, que são VoIP, tá? Os switches da Cisco suportam uma VLAN de voz que requer uma garantia de largura de banda, um atraso aqui menor de 150 milissegundos em toda a rede, prioridade de broadcast sobre outros tipos de tráfego da rede e capacidade de ser roteada em áreas condicionadas de rede. Então, a gente também tem criação aí de VLANs para voz, tá? Vocês vão ver depois, quando forem ler lá no material, que também tem esse tipo de VLAN para serem criadas aqui para suportar a voz, tá? Então, a gente cria aqui, na verdade, duas VLANs, uma para suportar a voz, e essa que suporta a voz, ela é separada da VLAN que suporta o tráfego de dados, tá? Do computador, ok? Então, são duas VLANs distintas, uma só para voz e uma só para dados. Uma coisa que é muito importante na configuração de VLAN são os troncos de VLAN. O que é isso? O tronco de VLAN ele é um link ponto a ponto que transporta mais de uma VLAN. Então, sempre que eu quero conectar VLANs diferentes, esses quadros vão ter que passar por um link, e para o link ele aceitar mais um tipo de VLAN, ou mais de uma VLAN distinta, ele precisa ser um link de tronco. Então, esses troncos estão estabelecidos geralmente entre switches para auxiliar a comunicação entre VLANs, e um tronco de VLAN ou portas de tronco não estão associados a nenhuma VLAN. Tá? Então, quando a gente cria uma porta do tipo tronco, tá? Que é o que transmite os pacotes das VLANs, eles não estão associados exclusivamente a nenhuma VLAN. E o Cisco iOS ele é compatível aqui com o protocolo, né, com o padrão I3E802.1, que é um protocolo de tronco de VLAN que é bastante popular. Então, aqui nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem a mesma imagem anterior. A gente tem, então, a VLAN 10, que é uma VLAN aqui da equipe, que tem o IP 172.1710.0/24, que pertence a essa rede aqui. Temos uma outra VLAN 20, que é a VLAN dos alunos, que o IP é 172.17.20.0. Uma VLAN 30, que é a VLAN do visitante, que é 172.17.30.0/24. E uma VLAN 99, que é o gerenciamento, e também, nesse caso, é a VLAN nativa. Apesar de em questão de segurança, o ideal é fazer duas VLANs separadas, uma para gerenciamento e para nativa. Aqui nos exemplos está uma só para facilitar, tá? O IP 172.17.99.0/24. Vocês forem perceber, pessoal, aqui, ó, é meio padrão a gente utilizar aqui o final aqui do IP como o número da VLAN. Por exemplo, vou criar uma VLAN. Quando a gente cria uma VLAN, a gente tem que dar um ID para ela, o número da VLAN. VLAN 10, então vou usar o IP.10. VLAN 20, vou usar aqui o IP.20. A VLAN 30.30, tá? No nosso endereço IP. Até para a gente facilitar e já saber, olhando o IP, a qual VLAN aquelas máquinas pertencem. Então, aqui a gente tem as VLANs separadas aqui nessa rede.
E aqui no switch S1, ó, e S2, a gente tem um tronco, e entre S1 e S3 a gente tem outro tronco. Então, essas duas interfaces aqui, ó, as interfaces dos switches S1 e S2 e do S1 para S3, elas são configuradas para transmitir tráfego proveniente das VLANs 10, 20 e 30 e também da VLAN 99, que é gerenciamento nativa, tá? Por toda a rede. Então, a gente tem que vir nessas interfaces, tanto de S2 quanto de S1, e nessa de S1 e de S3, e configurar elas para serem de tronco, aceitando a VLAN 10, 20, 30 e também configurando a VLAN nativa como a VLAN 99, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter aqui as portas, então, de F0 até de 1 a 5, são interfaces do tronco com a VLAN 99 nativa. As interfaces de 11 a 17 estão na VLAN 10, de 18 a 24 estão na VLAN 20, e das 6 a 10 estão na VLAN 30, tá? Então, lá no switch, a gente vai em cada porta e vai dizer, essa porta pertence à VLAN tal, essa porta pertence à VLAN tal, essa porta é a VLAN tal. Tá? Uma por uma, ou a gente pode, claro, usar um comando para fazer isso uma vez só, mas a gente tem que configurar cada uma das portas formando qual é o tipo de VLAN que elas estão pertencentes. E cada porta pertence somente a uma VLAN. Okay? Exceto quando aquela porta é uma porta de tronco, que no caso que seria a interface F011, aqui F01, que aí sim ela não pertence a nenhuma VLAN, e ela é utilizada então para trafegar os dados de todas as VLANs que compõem aqui a rede. Então, uma coisa importante nas VLANs é que a gente tem um controle de domínio de broadcast com a criação de VLANs. Então, se uma porta de switch recebe uma estrutura de broadcast, tá, ele vai encaminhar por todas as portas, exceto para a porta de origem. Em algum momento, toda a rede vai receber o broadcast, porque ela é uma rede, porque a rede é um domínio de broadcast. Tá? Então, as VLANs, como eu falei inicialmente, elas podem ser usadas para limitar o alcance dos quadros de broadcast, pois cada VLAN é um domínio de broadcast separado. Então, as VLANs, elas ajudam a controlar o alcance dos quadros de broadcast e seu impacto na rede. Então, por exemplo, aqui, ó, se o PC1 for mandar aqui um quadro de broadcast a nível de enlace de dados, por exemplo, a rede são ARP, e se não tivesse aqui VLAN, se fosse tudo uma VLAN só, todos os equipamentos iam receber esse quadro, tá? Porque estão todos conectados no switch, e a nível de enlace, quando a gente manda um pacote de broadcast a nível de enlace, o switch manda para todas as portas. Então, o PC1 ia mandar para o switch S2, que ia mandar para o PC2 para esse switch, por sua vez ia mandar para esse, que ia mandar para todo mundo aqui. Claro que aqui são 4 máquinas, mas, sei lá, façam de conta que aqui tem 50 máquinas. Então, se um PC mandar um pacote de broadcast, vários protocolos, pessoal, funcionam com broadcast, o ARP é um deles, todos os 50 PCs iam receber esse pacote. Com o VLAN, se a gente separar isso em 5, 6 VLANs, apenas alguns computadores iam receber esse pacote. Então, isso ajuda bastante aí no desempenho da rede, tá? Para aumentar a eficácia da rede. E nesse caso aqui, se o PC, então, vai mandar um pacote de broadcast, apenas o PC 4 iria receber. Por quê? Porque são os dois que pertencem à VLAN 10. Os que pertencem à VLAN 20 é como se eles pertencessem a uma rede diferente. E, logicamente, na VLAN eles pertencem a uma rede diferente. Uma outra coisa importante é a marcação de quadros Ethernet para identificação das VLANs. A gente viu, quando a gente viu Ethernet no capítulo 1, e agora está também no capítulo 2, alguma coisa, nós temos aqui o cabeçalho, né, a nível de enlace de dados, que tem lá um campo MAC de destino, MAC de origem, o tipo, o tamanho, dados e o checksum para verificar se o quadro está ou não, foi traduzido correto. Então, nas VLANs, tá, é adicionado aqui um novo campo para identificar qual VLAN o quadro pertence. Então, antes de um quadro ser encaminhado para o link de tronco, ele deve ser marcado com suas informações de VLAN. Então, tem que ter essa marcação aqui no cabeçalho para que o switch saiba para qual VLAN esse quadro tem que ir, né? Ou para de qual VLAN ele pertence. Então, a marcação de quadros é o processo no qual se adiciona um cabeçalho de identificação da VLAN ao quadro e é usado para transmitir, então, de maneira adequada vários quadros de VLAN por um link de tronco. Então, imagine que num tronco eles trafegam 4, 5 tipos de quadros de VLANs diferentes. Então, o switch, lendo o cabeçalho, ele vai saber para qual dessas VLANs ele vai mandar o quadro. E o protocolo I3 é o 202.1.q, é um protocolo de entroncamento VLAN, que é popular, e define a estrutura do cabeçalho de marcação adicionado ao quadro. Então, desse novo campo aqui, que esse padrão aqui ele adiciona, o campo aqui importante é esse VID, que é o campo que vai conter o ID da VLAN, que é o número da VLAN, de 1 até 4096, lá, tá? Que é o que o switch da Cisco suporta. Então, esse campinho aqui vai ter 12 bits e ele vai dizer qual é o número da VLAN, ou qual é o ID da VLAN.
Aqui uma coisa importante que o tráfego de controle que é enviado para a VLAN nativa, ele não deve ser marcado, tá? E sempre com quadros sem marcação serão descartados se não houver apenas portas associadas à VLAN nativa. Então, numa rede, pessoal, vai ter os quadros marcados que pertencem a alguma VLAN, mas claro que vai ter quadros que não vão ser marcados, né? Que não vão pertencer a VLAN nenhuma, como, por exemplo, quadros de gerenciamento, enfim, ou de algum protocolo que não vai pertencer a uma VLAN. Então, por isso que é importante ter configurado na rede uma VLAN nativa, tá? Porque todos os quadros que não são marcados, eles são encaminhados pela VLAN nativa, tá? Para que esses quadros cheguem até o destino, tá? Então, por isso que é muito importante sempre ter configurado uma VLAN nativa. Então, se a gente não configurar nenhuma VLAN nativa, não tem nada associado, os quadros que não são marcados vão ser todos descartados. Como a gente falou anteriormente, a VLAN nativa no switch da Cisco é a VLAN 1 por padrão. Então, como eu já falei anteriormente, a gente também tem as VLANs de voz, tá? Então, a gente, como eu falei, vai ter uma VLAN separada para tráfego de voz, uma VLAN para o tráfego de dados do usuário, tá? Então, quando a gente tem aqui uma rede que tem um telefone VoIP, um computador, um switch, na verdade, a gente precisa criar duas VLANs. Uma para trafegar somente a voz, que é o VoIP, e outra para trafegar os dados do usuário. E agora, entrando aqui no capítulo 6.2, anteriormente era mais só teoria, tá? Que é implementação de VLANs, que aqui sim que é a parte que a gente vai ver os comandos, e eu vou depois dar os comandos ali um a um no Tect 3, tá? Então, aqui, primeiramente, a gente tem alguns intervalos de VLAN nos suítes da Cisco. São divididas em duas categorias, as VLANs de intervalo normal, que são VLANs de números de 1 a 1005. E essas VLANs elas são configuradas lá no arquivo armazenadas no arquivo, né, VLAN.dat, na memória flash, tá? Então, é um arquivo que fica salvo permanentemente. E a gente tem aqui IDs das VLANs de 1002 a 1005, que são reservadas às VLANs antigas, como Top Ring, FDDI, tá? Que são criadas automaticamente, não podem ser removidas. Então, quando a gente dá o comando show VLAN brief, nós vamos ver aqui que tem a VLAN 1, que é a VLAN padrão, que está ativa com todas as interfaces pertencentes a ela. E tem mais 4 aqui, ó. A 1002, que é da FDDI, a Top Ring, uma outra FDNet e uma 1005 TRNet, que são redes antigas, já redes legadas, tá? Aqui para ter suporte a essas redes bem antigas que a gente quase praticamente não vê mais, elas ainda existem aqui no sistema operacional da Cisco. E tem também as VLANs de intervalo estendido, que são VLANs de 1006 a 4096. Essas configurações dessas VLANs são armazenadas na configuração de execução, na NVRAM, tá? Então, é armazenado em outro local. Então, normalmente a gente cria VLANs aqui de 1000 a 1005, só um intervalo normal. E caso necessário criar mais de 1000 VLANs, sei lá, por algum motivo, a gente poderia utilizar esses números aqui para criar VLANs até 4096. Então, os switches aí da Cisco, eles são compatíveis com mais de 4000 VLANs. Então, primeiro eu vou dar esse comandinho aqui, pessoal, tá? Deixa eu entrar aqui no... Deixa eu abrir aqui no... Vou abrir o que você tem que fazer depois, tá? Mas só vou pegar qualquer switch aqui só para fazer a configuração aqui das VLANs. Se eu quero ver se eu consigo entrar direto, tem que ser com console. Nem vou olhar isso aqui, tá? Beleza, dá para fazer direto aqui. Eu só vou aumentar aqui um pouquinho a letra. Estão conseguindo enxergar bem, pessoal? Alguém responde, por favor. Sim? Enxergando bem. Beleza. Então, vamos dar esse comandinho de show, VLAN brief, para a gente ver o que acontece aqui no switch. Então, entrei lá no switch, entrei no modo exec privilegiado, vou dar o show VLAN brief. Então, vou deixar aqui na tela toda. Então, percebam aqui, pessoal, a gente aqui, com esse comando, a gente consegue ver as VLANs que já existem no switch. Por padrão, a gente viu que existe a VLAN 1, que é a VLAN padrão, está ativa, e todas as interfaces do meu switch, as Fast Ethernet e as 2 Gigabit Ethernet, pertencem a essa VLAN. E aqui estão aquelas outras 4 VLANs lá, que existem por padrão também, que são VLANs legadas, tá? Então, aqui a gente vai olhando aqui passo a passo, vamos fazendo os comandos.
Então, para fazer a criação de VLANs aqui. Então, eu tenho aqui essa rede aqui e quero que nesse switch S1 criar uma VLAN 20. Então, o comando que a gente vai utilizar é configure terminal para entrar na configuração global. O comando para criar VLAN é um comando muito difícil, ó. É o comando VLAN, espaço, passando um ID para criar o VLAN. Tá? É o comando mais simples do mundo. Eu preciso dar um nome para a VLAN, então depois eu dou um name, passo um nome qualquer, e um end, e assim eu crio uma VLAN. Então, deixa eu voltar aqui para o Plect 3 para nós criar aqui uma VLAN. Então, vamos lá. Então, eu dou config, terminal, entrei no modo de configuração, para criar VLAN e um número. Tá? Vou usar o mesmo número que está ali no slide, VLAN 20. Enter. Criei a VLAN e percebo que a gente entra aqui no modo de configuração da VLAN. Aqui eu posso fazer várias coisas, entre elas que eu devo fazer e colocar o nome. Então, eu vou colocar aqui o nome estudante. Enter. E vou dar um end. Se eu der de novo show VLAN brief, olha o que acontece aqui, ó. Eu criei uma outra VLAN com ID 20 de nome estudante. Então, além da minha default e das minhas 4 aqui já VLANs de redes legadas que eu tenho mais uma VLAN que também está ativa. Só que percebo que as interfaces aqui, ó, elas estão ainda na VLAN 1. Então, sempre que eu crio uma VLAN, eu simplesmente crio ela. Aí eu devo fazer o quê? Verificar quais interfaces eu quero que comecem a pertencer a essa VLAN aqui. Aí eu vou em cada uma delas e digo que elas têm que pertencer à VLAN 20, por exemplo. Se eu criar outra VLAN 30, mesma coisa. Eu quero que a interface F01, F02, F03 pertençam à VLAN 30. Então, eu vou lá nessas interfaces e vou configurar elas para pertencer à VLAN específica que eu quero. Okay? Então, aqui a gente vai atribuir, então, as portas do switch às VLANs que eu criei. Então, aqui no exemplo, por exemplo, aqui, a gente vai ter o mesmo switch, entro na interface, dou o comando switch port mod access, switch port access VLAN 20. Então, esse terceiro comando aqui, esse quarto comando, ele instrui que essa interface F018 vai começar a pertencer à VLAN 20. Então, aqui os comandos interface ID para entrar no modo de configuração da interface, configuro a porta para modo de acesso, tá? Quando a gente fala modo de acesso, é um modo de tráfego de dados, tá? Comum. Switch port mod access. E depois a gente vai ver que além do access, a gente pode dar aqui um trunk. Aí, quando eu uso o modo trunk, eu estou configurando, na verdade, uma porta em modo de tronco, tá? E não de access, de acesso, né? Atribuo, então, a porta a VLAN com esse comando, switch port access VLAN, passando VLAN ID, e dou o end, ok? Esse exemplo aqui, pessoal, é como a gente cria uma VLAN com VoIP, tá? É a mesma coisa, a gente cria uma VLAN aqui para voz, da mesma forma a gente cria uma VLAN qualquer, só que a gente tem que dar também aqui uma configuração adicional aqui, que é esse MLS, QoS Trust Codes, que é específico para transporte aqui nesse tipo de rede com voz e dados, tá? Isso aqui acho que depois tem algum exercício prático que você tem que fazer também, tá? Mas é bem simples, a ideia é a mesma, só que são criação dos VLANs. Oi? Para roteador também tem isso aí, para dividir VoIP? No roteador, não, que eu saiba, não. Tá. Na verdade, a VLAN a gente faz só a nível de switch, tá, pessoal? A gente não cria VLANs roteadores, né? Os roteadores, eles segmentam as redes a nível de IP, né? Não a nível de enlace aqui, né? Tá? O roteador é utilizado nas VLANs só para fazer o encaminhamento, tá? Tá, então vamos fazer aqui o comando aqui. Vou voltar aqui. Então, eu criei lá uma VLAN 20, né? Vamos voltar aqui. Vou fazer o quê? Vou criar outra VLAN para ficar... Vamos criar outra VLAN. Vou criar a VLAN 40. Vou dar o nome de professor. End. Show brief. Ó, pessoal, então eu tenho lá 1 a 20, agora eu tenho a VLAN 40. E vou fazer o quê? Vou pegar uma interface aqui a 01 e vou aplicar essa VLAN estudante. E vou pegar a interface 24, que é a última das FAST, e vou aplicar aqui a professor. Então, como é que a gente faz isso? Configura o terminal. Tem que entrar na interface. Então, eu quero primeiro a interface F01.
Flash Ethernet 01. E quero que ela pertença a VLAN 20. Só que primeiro eu tenho que dizer que essa interface está no modo Access, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, Switch Port Mod, se eu der uma interrogação, olha o que aparece. Aparece Access, Dynamic, tá? Que ele vai ser ele vai dinamicamente ou automaticamente tentar fazer aqui a negociação se vai ser uma porta de acesso ou uma porta de tronco, tá? Então aqui o próprio switch vai ver se essa porta vai funcionar como um tronco ou como um acesso. E o trunk, que é daí para eu realmente especificar que eu quero criar essa porta aqui como tronco. E normalmente a gente sempre vai usar, tá, pessoal, o acesso para portas que pertencem a uma VLAN, que é para trafegar dados, e usar o trunk para criar portas de tronco, tá? Dificilmente a gente vai usar aqui o dynamic, tá? A gente normalmente é melhor forçar, dizendo que tal porta é de acesso e tal porta são de tronco. Então, modo access. E o outro é switch port access, tá? Às vezes o pessoal se confunde aqui, tá? O de cima é switch port mod access. O outro aqui é só switch port access VLAN, o ID da VLAN. Eu falei que essa interface eu quero na VLAN 20. Então, assim, eu já informei para o meu switch que a interface F01 agora pertence à VLAN 20. E eu vou fazer a mesma coisa com a interface 24. Só que eu vou colocar na VLAN switch port mod access. Então, agora a interface 24 eu quero colocar na VLAN 40. Então, dou switch port access VLAN 40. Dou end. E agora eu vou dar o show VLAN brief. Olha o que aconteceu aqui. A F01, que pertencia à VLAN 1, saiu da VLAN 1, ela não está mais, e passou a pertencer agora à VLAN 20. E a F04, tá aqui só até 23, ó, ela saiu da VLAN 1 e agora pertence à VLAN 40. Então, isso fica bem claro para vocês. Numa rede, vocês vão criar 2, 3, 4 VLANs. E vocês vão ter que, depois, dizer quais interfaces de cada switch, né, quais portas de cada switch vão pertencer a determinadas VLANs. Não adianta só eu criar aqui as VLANs e não fazer a atribuição das interfaces, tá? Eu quero que, como eu falei, da 1 a 10 pertence à interface à VLAN 20. Então, vamos lá da interface 01 a 010, configurar para a interface 20. Lembra que tem aquele comando interface range, tá? Então, a gente pode pegar lá um range da 1 a 10 e num comando só colocar de 1 a 10 naquela VLAN, tá? Não precisa pegar uma por uma em específico. Entenderam até aqui, pessoal? Tranquilo? Cria as VLANs, entra nas interfaces e digo para cada interface qual VLAN que ela pertence. Agora eu estou querendo saber do cabeçalho do pacote. Como? Não, cabeçalho tu não faz nada. É o próprio switch que faz a marcação e a desmarcação. Se tu configurar certinho depois os troncos e as VLANs, tá? Isso aí tu não precisa mexer com nada. Entendeu? Sim. É que a minha dúvida ainda é o que não foi explicado ainda. Então, tá. Aguardar uma resposta. Tá. Tem coisa que vai ser explicada só na aula que vem, tá? A parte de roteamento ali, que o roteador faz a escolha, é só na aula que vem, não é nessa ainda. Aqui, pessoal, então se eu quero remover a atribuição de uma VLAN, por exemplo, eu não quero mais que a VLAN, aqui F18, pertença à VLAN que ela estava. Qual é o comando? É só dar um no switch port access VLAN na interface. Então, vamos fazer assim, ó, vamos entrar ali no packet 3, de novo. E vamos tirar, então, a VLAN, desculpa, a interface F01 da VLAN 20. Então, config terminal. Entro na interface 1, né, que a gente quer. E comandinha lá, ó. No switch port access VLAN. Não preciso nem passar o número da VLAN. Por quê? Porque essa porta aqui, a gente só pode atribuir uma VLAN por porta, tá? Então, é a VLAN que ela tiver atribuída, ela vai sair dali. Então, dou lá o no switch port access VLAN. E depois dou um end. Vamos voltar lá para ver o show brief. Olha o que aconteceu. A VLAN agora 20 não tem nenhuma interface. E a interface que estava aqui, a F01, voltou para a VLAN nativa. Tá? Por isso, pessoal, quando a gente pega um switch e começa a conectar lá os equipamentos e não faz nada demais, os equipamentos já começam a se comunicar. Por quê? Porque, por padrão, todas as interfaces, portas, pertencem à mesma VLAN. Então, elas conseguem se comunicar entre si, né? Por isso que sempre que a gente deleta aqui as interfaces das VLANs, a gente cria, elas voltam aqui para essa VLAN 1, tá?
porque todo switch que vocês forem ligados a Cisco aí, os que suportam VLAN sempre vão ter todas as portas atribuídas a uma VLAN padrão para que o switch funcione como sendo um switch que pertence a uma única VLAN, né? Que as portas dele todas pertencem a uma única VLAN. Então, quando a gente tira ou faz a remoção da atribuição de uma porta da VLAN, essa porta volta para a VLAN. E se eu quero excluir daí uma VLAN, tá? Então a gente usa o comando no VLAN passando o ID. E se eu excluir todo o arquivo VLAN.date, tá? A gente pode usar o comando também lá no exec privilegiado de delete flash VLAN.date. O que isso aqui faz? Isso aqui apaga tudo. Então, se, por exemplo, eu criei um monte de VLAN e configurei, deu tudo errado. Eu não queria fazer, queria fazer tudo zero. Então a gente usa o comando delete flash VLAN.date. Se o arquivo VLAN.date não foi removido do local padrão, a gente simplesmente vai usar o delete VLAN.date. Tá? Daí eu já apago todo esse arquivo que faz que salva, né, as configurações da minha VLAN, e aí eu zero aqui essa parte de VLAN e volta para esse padrão aqui, tá? Que é a VLAN 1 e as 4 VLANs aqui que a gente viu já anteriormente. Então eu vou lá remover a VLAN 20 agora. Config terminal, comandinho, no VLAN, passando o ID da minha VLAN. Então eu quero criar o 40, o 20, no VLAN 20. End. Já a minha VLAN 20 aqui já foi excluída, ó. Só tem agora a VLAN 40. Okay? Então a gente pode aqui, vai ter vários comandos de verificar as informações de VLAN. Normalmente vocês vão começar depois a fazer os exercícios nas primeiras configurações. Normalmente dá alguma coisa errada, tá? Isso é normal. Então a gente pode usar as opções como show VLAN, que a gente já olhou ali, e show interface da Cisco, tá? Então eu posso usar aqui o comando show VLAN name passando o nome da minha VLAN. Eu vou deixar aqui o PDF do outro lado, e a gente vai acompanhando aqui no próprio. Então vamos lá. Então eu vou dar aqui o comando show VLAN name professor, né? Porque estudante já nem existe mais. Olha o que aparece aqui. VLAN 40, professor, ativa e qual a porta, ou quais portas, né, que pertencem a essa VLAN. Nesse caso só tem uma que eu só coloquei. Tá? Aqui tem mais informações do tamanho do MTU, 1500 bytes, tá? Dessa VLAN 40. Um outro comando, a gente tem o show VLAN. Tem alguns comandos de summary. Tem alguns comandos, tá, pessoal, que existem. Nossa, não tem. Que existem, que tem aí no material, tá? Mas o packet trace, ele não implementa, tá? Então, o show VLAN summary é um deles. Vocês vão ver aí que tem no material, mas aqui no packet trace ele não implementa. Que é esse comando aqui, tá? E também posso dar o show interfaces VLAN passando o ID 40 aqui, por exemplo. Show interface VLAN. Esse aqui também não. E também não aceita aqui. Pessoal, então, se alguns comandos que forem tentar fazer e aqui não aceitar no packet 3, tá? Ou porque depende da versão. Mas é a 40, eu acho que tem que botar aí. A 20 não, mas ele não tá aceitando. Ele também não está aceitando, ó. Tá dizendo que não existe. Porque tem o comando show interface VLAN e passando aqui o número, né? Mas ele não está aceitando. Apesar de dizer que tem. A 1 ele aceitou. É que eu deletei a 40? Não, né? Não, tá aqui ainda. Ou é algum bug. Mas na 1 ela funcionou. É um comando que ele vai falar informações sobre as VLANs, tá?
Então, a gente viu praticamente como criar uma VLAN, colocar quais as interfaces pertencem à VLAN e alguns comandos a gente consegue verificar os atributos das VLANs. E agora vem a parte de configuração do link de tronco, tá? Que é do padrão I3E 802.1Q. Porque às vezes que é a parte que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui 3 VLANs, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. E tem uma VLAN nativa, que é a VLAN 99. Tá? Então, para fazer a configuração, a gente entra na interface da mesma forma, só que daí aqui a gente usa o switch port mod trunk para dizer que essa interface é um tronco. Dou um outro comando aqui para especificar com a VLAN nativa para os quadros não marcados, então switch port trunk, native VLAN, e passo o ID da VLAN nativa que eu quero que seja... da VLAN, desculpa, que eu quero que seja a VLAN nativa. E dou um outro comando aqui para especificar quais VLANs esse tronco vai transportar. Tá? Quais VLANs vão ser permitidas nesse tronco. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem que fazer a configuração na porta F01 de S2 e na porta F01 de S1. Eu tenho que fazer a configuração, pessoal, dos dois lados, tá? E a mesma configuração. Em ambas as pontas. Então, se eu estou aqui no switch 2, eu vou entrar aqui. Config terminal. Interface. Vamos fazer de conta que a minha interface... a F01, eu vou usar como um tronco, tá? Então, eu entro nela. Comando para configurar a interface como tronco, mod trunk. Switch port mode trunk. Então, a partir de agora, essa interface F01 ela vai funcionar como tronco. Então, para isso, eu tenho que dizer qual a interface... Desculpa, qual a VLAN nativa que eu quero para esse tronco. Então, aqui eu estou informando com o comando switch port trunk VLAN 99 que todo o tráfego não marcado que chegar nessa porta, não pertence a nenhuma VLAN, ele vai ser encaminhado para a VLAN 99. Tá? Desculpa que faltou aqui um native. Então, é switch port trunk native VLAN 99. Então, eu informei ao switch que todo o tráfego não marcado, ele vai ser encaminhado para a VLAN 99. Okay? E eu tenho que informar também quais as portas, quais as VLANs que são permitidas nesse tronco. Então, switch port, trunk, allowed, VLAN. E aqui eu passo a lista de VLANs. Por exemplo, eu tenho só a VLAN 40, né? Mas se eu tivesse a VLAN 10, 20, 30 e 40, eu passaria 10, 20, 30, 40, por exemplo. E vírgula 99, que é a nativa. Então, a gente pode passar o número das VLANs aqui por vírgula. Como eu tenho só a VLAN criada a 40, eu vou fazer o quê? Então, eu vou permitir a VLAN 40, que eu já tinha criado lá, que é professor, e vou permitir também a 99. Então, percebam, ó, na mesma configuração, aqui, na verdade, eu disse que a VLAN 99 é a nativa, e já vou, aí aqui embaixo eu tenho que dizer também que ela também é permitida, tá? Apesar de eu falar isso aqui, que ela é nativa, eu tenho que, de novo, embaixo, dizer que ela também é permitida nesse tronco. Então, tem que repetir isso aqui. Então, 40 e 99. Daí que eu errei alguma coisa aqui no... É sem espaço, tá, pessoal? A gente não pode dar espaço aqui na... Então, tem que ser assim, 40,50,60. É sem espaço, dá espaço daí. Tá? E dou end. Se eu dar aqui um show, vamos dar alguns comandinhos aqui. Show. Aqui não vai aparecer, desculpa. Notícia. E... Deixa eu ver se tem algum outro comando aqui. Peraí. Aqui, ó, vamos dar aqui. Show. Interface. F/1. Switch port. Aqui tem. Então, aqui é um outro comando que também existe. Então, ó, interface F01.
modo administrativo, trunk, tá? Aqui tá down, pessoal, porque essa interface não tem nada conectado a ela, né? Não tá ativa. Mas, ó, o importante é isso aqui. Ela está funcionando como uma interface do modo trunk. Tá? Um capsulamento, o ponto 1Q, que é aquele protocolo VTP, que é de protocolo de entroncamento. A VLAN 1 é a padrão, que a gente não criou uma outra, tá? Então está usando ainda a VLAN como padrão. E aqui, ó, VLAN nativa, 99, tá? Não tem nenhuma VLAN de voz. Trunk VLAN enable, 4099. Aqui nos informa quais as VLANs que esse tronco vai permitir, tá? E aqui mais algumas depois informações sobre a VLAN. Claro que aqui, pessoal, ó, esse switch é esse aqui, tá? Então, se eu fiz isso na interface F01, eu teria que fazer a mesma coisa do outro switch que está conectando essa interface, tá? O mesmo tipo de configuração. Tem que configurar em ambos os lados essas configurações de tronco. Vou voltar aqui. Onde é que a gente estava aqui? Aqui, se eu quiser tirar, então, a interface... a interface F01 não quero mais que seja como tronco. Então, como é que a gente faz para... É só botar o nó na frente, né? Então, a gente vai lá. Interfaces. Opa. Config T. Interface 01. Não tranque, vou precisar, por favor. Eu dou no switch port trunk VLAN na frente aqui, para eu tirar essa interface, não deixar ela mais como um tronco, né? Só está errado aqui o comando. É no switch port trunk native VLAN. Agora, beleza. No switch port trunk native VLAN. Então, vou remover a VLAN 99 como VLAN nativa dessa porta e também quero remover ela, as interfaces que são permitidas nesse tronco. Então, trunk, load, VLAN. Downend. Então, se eu der aquele comando de anteriormente ali, ela ainda continua como trunk, né? Porque eu não tirei ela do modo trunk. Só que percebam que a VLAN nativa, que antes era 99, agora é a 1, voltou para 1, né? Que sempre que a gente remove, ela volta para a VLAN padrão, que é a 1. E, ó, as VLANs que estão permitidas são todas, tá? Quando eu não especifico numa porta de tronco quais as VLANs que eu vou permitir naquele tronco, automaticamente ela permite tudo, tá? Mas claro que isso na prática quase a gente nunca usa para tudo. A gente vai sempre especificar quais as VLANs que a gente quer que sejam permitidas, tá? Mas se por acaso pode passar tudo, a gente não precisa configurar isso e vai ficar como all aqui, tá? Permitindo todas as VLANs naquele tronco. Então, aqui a gente já tinha mostrado anteriormente, daí mudou, é o mesmo comando que a gente deu ali, o show interfaces, passando a interface switch port para mostrar ali o modo, que é trunk, a VLAN nativa, a VLAN padrão, que é a 1, né, de acesso, e quais as VLANs aqui que são permitidas, tá? E agora, para finalizar, a gente vai ver aqui alguns problemas de endereçamento IP com VLANs e outros tipos de problemas, tá? Então, associar, pessoal, uma VLAN com uma rede IP é uma prática comum, tá? Como eu falei, normalmente a gente até utiliza aqui o final não, mas um dos octetos do IP como o número da VLAN. Então, redes com IPs diferentes devem se comunicar através de um roteador, que a gente já sabe, né? E todos os dispositivos de uma VLAN devem fazer parte da mesma rede IP para se comunicarem.
Então, se eu tenho aqui uma VLAN 10, ó, percebam que o PC1, o PC4 e esse servidor aqui, todos eles estão na mesma VLAN e todos estão na mesma rede, ó, a rede 172.172.10/0. Isso aqui é ponto 21, isso aqui é ponto 30, isso aqui é ponto 24. Mas todos esses equipamentos pertencem à mesma rede, possuem o IP da mesma rede. E, na verdade, aqui nessa imagem, se vocês ver, esse PC aqui, ele não consegue se comunicar com o servidor e nem com esse PC4, porque foi configurado aqui erroneamente, né, nesse exemplo, o IP dele. Ao invés de ser 172.17, conforme os outros aqui, foi configurado 172.172. Então, mesmo que está tudo certo com a VLAN, mas o IP seja um IP diferente de outra rede, vai dar erro na comunicação. Então, aqui a gente teria que vir aqui no PC e só arrumar aqui para 172.17.10.21, que aí sim, as VLANs estando bem configuradas, as portas dos switches, a comunicação aqui iria acontecer sem mais problemas. Então, se todas as incompatibilidades de endereço IP tiverem sido solucionadas, os IPs estão configurados corretamente, mas o dispositivo ainda não pode se conectar, a gente verifica na VLAN se existe uma VLAN no switch, tá? E pode fazer algumas perguntas, tá? Se não tem nenhuma conexão entre os dispositivos na mesma VLAN, não consigo me comunicar, eu preciso ver se a porta da VLAN está correta. Se não, eu vou lá e atribuo corretamente a porta. Caso seja correto, eu verifico se a VLAN está no banco de dados, ou seja, se eu criei mesmo a VLAN. Senão eu vou lá e crio a VLAN. E depois eu devo verificar se a conexão na mesma VLAN está funcionando. Então, seria nesse exemplo aqui. Eu arrumei o IP, só que eu não consigo fazer comunicação dentro da mesma VLAN. Então, a gente faria aqui esses passos aqui. Uma coisa que é importante, pessoal, se a gente exclui, tá, a VLAN, uma VLAN qualquer, as portas que pertencem à VLAN, elas ficam inativas, tá, e não conseguem se comunicar com o resto da rede. Então, a gente deve criar novamente essa VLAN ou remover a VLAN daquela porta. Tá? E, por exemplo, ó, eu fui lá e só removi a VLAN, deletei a VLAN, mas não fiz nada com a interface. Se eu for lá verificar as configurações da interface, eu vou ver que, ó, Access Mode VLAN 10 inativa. Por quê? Porque essa VLAN já nem existe mais, tá? Então, essa interface também vai estar inoperante. Então, eu devo recriar essa VLAN 10, ou eu deleto a VLAN 10, desculpa, eu tiro essa interface da VLAN 10 e ela vai voltar para o padrão, lá para a VLAN 1. Alguns problemas com tronco. A gente verificar se as VLANs nativas estão configuradas corretamente em ambas as extremidades. Então, de novo, pessoal, um tronco eu configuro na porta de um switch e na porta do outro switch, tá? Então, é uma configuração nas duas pontas, tá? E tem que ser a mesma configuração. Eu tenho que dizer que ambos os lados permitem as mesmas VLANs e tem a mesma VLAN nativa, tá? Não precisa ser o mesmo número de porta. Eu posso, num switch, usar a porta F01 e lá no outro usar a 024, não tem problema. Mas a configuração dessas portas tem que ser a mesma. Então, se eu, por exemplo, eu posso ter algum problema e ter que alterar a VLAN nativa de um lado, por exemplo. De um lado eu botei que a VLAN nativa é a 10, do outro lado eu botei que é a 99, a 50. Então, de novo, a gente tem que colocar a mesma VLAN nativa em ambos os lados. Se esse não for o problema, então eu vejo se os modos de tronco nas portas, nas extremidades, também são compatíveis. Senão, eu vou lá e configuro estaticamente, dizendo que eu quero que essa interface seja um tronco e que a outra interface também seja um tronco. Então, nesse exemplo aqui que eles deram, a VLAN nativa deveria ser a 99. Então, eu tenho que fazer isso nos dois switches, tanto de um lado quanto do outro. Só que um dos switches, se a gente for verificar aqui, no switch 1, aqui nesse exemplo, ó, a porta que é a porta de tronco F01, ela está com a VLAN nativa, a VLAN 2. Só que do outro lado estaria com a VLAN 99. Então, eu tenho que vir aqui nesse switch e alterar a VLAN nativa para VLAN 99. Os problemas aqui de entroncamento associados a configurações corretas, os mais comuns, tá, são esses aqui. Quando a gente tem uma incompatibilidade de VLANs nativas, ele tem como resultado representar um risco à segurança e criar resultados indesejados. E, por exemplo, é quando uma porta é definida com a VLAN 99 e lá da outra extremidade a VLAN nativa é a 100. Então, de novo, isso aqui vai dar problema. Incompatibilidade de modo de tronco causa perda de quantidade da rede. Por exemplo, um lado do tronco é configurado como uma porta de acesso. Então, quando a gente dá lá o switch port mode, eu tenho que sempre colocar trunk
trunk dos dois lados. Se de um lado eu boto trunk e do outro lado, lá no meu switch, eu coloco o modo access, não vai funcionar, porque um lado vai estar funcionando como tronco e outro como uma porta de acesso que deve ser usado só para trafegar dados, né? E não para de uma única VLAN, e não de várias VLANs. E outro problema é quais VLANs permitidas em tronco. Por exemplo, uma porta definida com uma VLAN 99 e a outra, de novo, com a VLAN 100. Tá? Então, a gente, por exemplo, tem que pegar essas VLANs autorizadas, tá? E ver se eles suportam os requisitos atuais de entroncamento. Que é aquele caso lá de, num lado, eu colocar que eu só aceito a VLAN 10 e 20 e 30, e do outro lado eu só aceito a VLAN 30. Isso quer dizer que todo o tráfego do 10 e do 20, quando chegar do outro lado, não vai ser aceito. Então, também vou ter um problema aí na comunicação. Então, quando tiver algum problema de tronco, é aconselhável a gente seguir nessa ordem aqui, tá? Esse passo a passo para tentar solucionar esses problemas. Então, aqui, por exemplo, aqui, modo de porta incorreto. Nesse exemplo aqui, o PC4 ele não consegue acessar o servidor web, porque uma das portas aqui do switch S3 foi configurada como uma porta de acesso. Nesse exemplo aqui, pessoal, tanto a porta F01 de S1 e S2, quanto a porta F03 de S1 e S3 precisam ser configuradas como tronco. Todas elas precisam permitir tráfego das VLANs 10 e 99, tem que uma VLAN nativa 99. Nesse caso aqui, qual foi o problema? Foi que o switch S3 aqui, essa interface aqui, ela foi configurada como mod access, tá? Então, de novo, uma interface de modo access e outra conectada a uma que é de modo trunk, não vai ser criado tronco e vai ter problema na conectividade. Então, para resolver, é só entrar na interface correta, F03 do switch 3, e colocar o comando switch port mode trunk para que essa interface passe do modo de acesso para o modo de tronco, tá? Para resolver o problema. E aqui um outro exemplo seria lista de VLANs incorretas. Então, nesse exemplo, o PC5 ele não pode acessar o servidor de e-mail do aluno. Então, o PC5 esse aqui embaixo. Ele não consegue se conectar a esse servidor aqui. Que pertence à mesma VLAN. Por quê? Porque se a gente for verificar aqui no comando, no switch S1, o comando switch port trunk alô de VLAN, no S1 ele revela que ele não está permitindo a VLAN 20. Então, se eu for lá no switch S1 e dou um show interface trunk, eu vou ver que a porta F03, que é uma porta de tronco, e a F01 só permitem a VLAN 10 e 99. Então, de novo, se ele não permite a VLAN 20, qualquer tráfego marcado que pertence a VLAN 20 que chegar nessa interface aqui nesse tronco, ele vai descartar. Tá? Então, para resolver o problema, a gente vai lá na interface e dá o comando switch port trunk load VLAN 10, 20, 99. Então, eu passo a lista completa das VLANs que ele deve permitir nesse tronco para que a configuração seja correta. Pessoal, a parte de hoje era isso aí. Deixa eu dar mais uns comandinhos aqui. Dúvida? Muitas dúvidas? Sim, não? Esse .1Q aí eu configuro no roteador também com o número da VLAN. No roteador? Não, sim, mas tem a configuração, sim, depois do... A gente vai ver na aula que vem, né? Para fazer o roteamento, tem sim, nessa outra parte aqui, tá? Para dizer de qual VLAN pertence, tá? Beleza. Mas foi essa pergunta que tu fez? Não, eu entendi que perguntou se a gente separa VLANs no roteador, né? Queria VLAN separados. Eu falei que não, porque a VLAN é um negócio que é de switch, né? Foi isso que eu entendi da pergunta. Uhum. Mas sim, a gente tem que dizer para o roteador quais as VLANs que existem para ele fazer o roteamento. Isso nós vamos ver depois, sim. É que eu entendi a tua pergunta errada, então. Beleza. Tá. É que a gente não cria as VLANs no roteador, entendeu, Wagner? A gente só configura ele para fazer o roteamento entre elas. Senhores, então,
Só peraí, deixa eu gravar, parar o vídeo aqui para não ficar muito grande, já deu quase uma hora aí, então depois vocês vão ter saco.